Se você esperava que a Remedy, desenvolvedora de Control e Alan Wake, pudesse fazer jus ao seu nome e encontrar uma cura para o terrível sandbox multiplayer do CrossFire X, tenho más notícias. Não só ambos os modos sofrem dos mesmos problemas envolvendo principalmente tiroteios e controles, mas as histórias superficiais da campanha para um jogador contadas em 2 mini-episódios apenas aumentam a decepção. Ambas as campanhas do CrossFire X são construídas em torno das aventuras inúteis de personagens sem sentido. Nunca abordam nada que se assemelhe a um desafio devido à inteligência artificial inimiga, que é tão útil quanto uma chaleira de chá de chocolate e parece incompleta. E insatisfatórias, pois chegam a um fim abrupto após apenas algumas horas cada. Como um jogo single-player, CrossFire X é uma bomba. Este par de campanhas de 3 horas parece uma centena de atiradores militares, que joguei ao longo dos anos e imediatamente esqueci. O primeiro, Operação Catalisador, tem você trabalhando com um esquadrão de alguns dos soldados mais genéricos da memória recente, enquanto eles partem para matar um líder de sua organização rival, no país fictício de Ascarzia. O que se segue é uma missão bizarra para salvar um de seus companheiros de esquadrão, enquanto o protagonista principal desce à loucura por razões. Ainda não está totalmente claro para mim o porquê, o que é decepcionante, dada a história da Remedy de fazer personagens bizarros à beira da insanidade funcionarem bem. Em vez disso, termina abruptamente e a Operação Sectre, infelizmente, acaba com a fórmula do esquadrão, pois coloca você no lugar de um ladrão problemático, que é recrutado por uma organização conhecida como Blacklist, para se tornar sua arma definitiva. A história estranha e profética aqui é vaga, previsível e parece exprimida em outra pequena campanha que completei em uma única sessão. O destaque do Sectre é o nível final, quando ele finalmente começa a introduzir algumas mecânicas novas e interessantes, pouco antes de a história terminar com pouca fanfarra alguns minutos depois. Pelo menos a maior parte da ação parece legal. O maior culpado por trás da completa falta de desafio do CrossFire X, porém, é a inteligência artificial inimiga, que é um impedimento tão eficaz quanto as luzes vermelhas no Grand Theft Auto. Você nunca encontrará soldados mais habilmente treinados na arte de correr direto para o tiroteio com quase nenhuma resistência. Joguei na dificuldade difícil e me senti totalmente confortável correndo e atirando, mesmo quando cercado por uma dúzia de soldados inimigos. Mesmo que esses atiradores de nível Stormtrooper consigam acertar você, não apenas você pode sofrer muito mais dano do que o esperado para um atirador realista, mas você só precisa passar um segundo ou mais sem ser atingido por uma chuva de tiros. Tiros para recuperar totalmente sua saúde, então a morte é extremamente rara. Isso tornou o passeio pelas 2 campanhas uma moleza e ainda mais esquecível. O par de campanhas do CrossFire X são slots genéricos e desarrumados com toda a emoção e sabor de um wafer de comunhão. De forma alarmante, pouco da estranheza e criatividade da Remedy é exibida, deixando-me me perguntar por que esse estúdio geralmente distintamente estranho foi escolhido para um projeto tão popular. Houve algumas ideias interessantes ao longo do caminho no que diz respeito à história, e eu pensei fugazmente que poderíamos ter um conto excêntrico como Control ou Alan Wake. Mas essas esperanças foram rapidamente frustradas quando ambas as campanhas terminaram sem uma reviravolta superficial. Sejam os personagens sem graça, inteligência artificial inimiga com morte cerebral, níveis esquecíveis ou controles totalmente ofensivos para o tiroteio. Tudo nessas breves campanhas parece telefonado.